Esses dias eu vi um vídeo no Instagram e ele me deixou bem pensativo. Que ele falava o seguinte: onde você deveria morar, na verdade, é no bairro mais rico da cidade, ainda que seja na casa mais pobre desse bairro. E ele dava uma explicação que pra mim fez muito sentido naquele momento, que era: quando você mora num bairro ruim, numa favela, por exemplo, aquele ambiente te contamina. Música alta, vizinho mal educado, que mais? Enfim, lixo, buraco, esse tipo de coisa. Enquanto quando você tá num bairro rico, seus filhos vão poder crescer naquele ambiente, num lugar melhor, podendo andar na rua, sem barulho, podendo estudar tranquilo, enfim. Ele deu esse tipo de explicação, ainda que fosse na pior casa do bairro. E aí, quando ele falou tudo isso, eu concordei. Eu concordei naquele momento. Só que depois eu fiquei pensando o seguinte: existem coisas que vão contra esse próprio pensamento, que é o seguinte: quando você mora num lugar que é muito maior do que aquele que você pode morar, aquele que você deveria morar, por exemplo, você passa a ter um sentimento de felicidade menor por conta dos vizinhos que você tem, as pessoas que estão próximas a você, porque você passa a se comparar muito com eles. Mas Guilherme, você tá falando isso da boca pra fora, né? Você tá falando isso com base em quê? Eu tô falando isso com base num estudo que foi feito lá em 2005, tá? Por um cientista, o sobrenome dele é Lutmer, tá? E ele fez um estudo chamado vizinhança como negatividade, alguma coisa nesse sentido, tá? E o estudo dele, ele mediu o seguinte: foi feita uma avaliação nos Estados Unidos, isso é mais comum, né? Aqui no Brasil é menos. Mas é feito um estudo para entender nível de sentimento de felicidade, entre outras coisas, das pessoas. E isso é uma pergunta mesmo, né? Para eles, talvez esse seja a deficiência do estudo, eu já deixo muito claro aqui para você. Mas qual que é o seu sentimento de felicidade de 1 a 7? E as pessoas vão respondendo. Isso é feito periodicamente e, ao mesmo tempo, é perguntado também a renda daquelas famílias, mas isso não é perguntado na mesma pesquisa, são outras formas, né, de medida, censos. E o que esse pesquisador fez foi ir interligando essas duas coisas e vendo se o nível de felicidade das pessoas mudava conforme a renda da vizinhança ia também se alterando. Tome por vizinhança uma quantidade grande de pessoas, tá? Não era a rua, não era o prédio, era uma quantidade relativamente grande de pessoas. E o resultado é surpreendente. O resultado é surpreendente. Porque, de fato, o estudo mostra que quando os vizinhos eles acabam tendo, vou chamar de vizinhos aqui, tá? Mas quando as pessoas ao redor, elas têm um aumento de renda, a felicidade das pessoas diminui. Isso não é muito difícil de imaginar, por quê? Basta você imaginar um cenário onde, imagina que você tem um par na sua empresa, uma pessoa que faz a mesma coisa que você, e o chefe chega pra vocês dois e fala assim: olha, eu vou dar um aumento pra vocês, tá? Mas infelizmente a gente não consegue dar um aumento igual pra vocês, tá? Então nesse momento, eu vou dar um aumento pra você que tá me ouvindo, de 10%. E pro seu colega aqui, eu vou dar um aumento de 30%, tá bom? Mas depois a gente ajusta isso, tá? Assim que a gente tiver com o caixa um pouquinho melhor. Ele tava já com um salário um pouquinho diferente, tá? Então eu vou ter que fazer esse ajuste. A partir daquele momento, por mais que você fale pra mim que não, você vai ter um sentimento ali que não é tão feliz assim. Talvez uma felicidade que poderia ser um nível 10 por ter algum aumento, ela vai baixar talvez para um 8, 9, 7, não sei, né? Mas ela vai ser menor. Por quê? Porque você teve um aumento de 10%, enquanto o seu par, que faz a mesma função que você, teve um aumento de 30%. Se você não tivesse um par, tira ele da jogada e você tivesse um aumento de 10%, talvez o seu nível de felicidade fosse 10. Você recebeu um aumento, né? Isso foi bom. Basicamente, isso aqui a gente pode chamar de efeito de manada financeira, né? Que é, dependendo do que acontece com as pessoas ao meu redor, isso vai afetar como eu me sinto financeiramente feliz, né?
Isso vale pra tudo, né? Isso não vale só para as finanças. As finanças são um exemplo que eu tô trazendo aqui, mas se você quer um shape melhor, você quer ficar mais saudável, o que você normalmente vai fazer é procurar pessoas que têm esse mesmo objetivo, né? Você começa a se relacionar com pessoas que têm esse objetivo de maneira um pouco natural, né? Você vai querer treinar mais, você vai começar a pesquisar mais sobre isso, você vai conversar com pessoas que querem mais esse assunto. E aí o que vai acontecer é que você vai fazer mais amizades com essas pessoas. E aí você treina mais. E quando você quer ascender na vida, na sua carreira, você começa a estudar mais sobre isso, começa a estudar mais sobre negócios ou sobre a sua profissão, você começa a se relacionar mais com pessoas da sua profissão e de repente tem mais gente ao seu redor fazendo isso. Com finanças esse assunto fica mais difícil. Por quê? Porque se relacionar com pessoas que têm mais condições financeiras que você não é necessariamente uma escolha que você faz. As coisas simplesmente acontecem. De repente, você está indo na igreja e lá na igreja você conhece alguém que tem um perfil financeiro maior que o seu. Talvez não seja um absurdo maior, mas ela ganha o dobro do que você ganha. Isso já é uma discrepância que faz com que um restaurante para ele não seja um problema, enquanto para você é. Enquanto ir para um evento para ele não é um problema, enquanto para você é. Isso vai fazendo com que você, para conseguir manter essa relação ou essas relações, você vá tentando se encaixar, né? E aí para se encaixar você vai gerando problemas na sua vida financeira. Eu já vi isso com meus clientes várias vezes. E na empresa como um todo, com os outros planejadores também. Onde os gastos de uma pessoa, elas são moldadas pelas relações que ela tem na vida. Guilherme, eu vou ter que ir num jantar. Eu vou ter que ir, né? Não é que eu quero ir, Não, Guilherme, eu vou ter que ir, ou eu tive que ir num jantar. E aí, gastou. Então, algo que você precisa se preocupar quando você tiver em vias de usar o seu dinheiro para alguma coisa, e aí a gente vai ter que separar aqui essas camadas de gastos. Um gasto você tem controle total sobre ele, que é onde eu vou morar. Esse é um gasto que você tem total controle sobre ele. Você pode tomar como base onde você vai morar eu quero morar no melhor bairro, sim, né? Mas eu estou ciente de que morando no melhor bairro e na pior casa, provavelmente eu vou ter gatilhos que vão me fazer gastar mais. E quando esses gatilhos aparecerem, cara, eu vou estar preparado, né? Eu tô consciente disso. Eu tô fazendo essa escolha consciente. Opa, aí é diferente. Né? É diferente. Você sabe que o bicho vai pegar. Você já sabe que, ali você vai ver carro legal, você vai ver gente andando de roupa legal, academia top, e você talvez tenha que olhar pra isso e falar assim, cara, acho que ainda não é hora. Acho não, provavelmente não é hora ainda. Eu tenho que me contentar com outras coisas. Talvez eu tenha que fazer uma academia mais distante, talvez eu precise manter o meu carro mais simples, e tá tudo bem, porque eu fiz uma escolha. Agora, existem isso vale também para outras coisas, só complementando esse raciocínio, que é bens não duráveis. Isso aqui, ó, celular. Quantas vezes você já pensou em comprar algo como um celular, não pensando na funcionalidade dele, mas como que as pessoas vão olhar para você quando você tiver o celular? Ou como que as pessoas vão olhar para você quando você tiver aquele tênis? Ou quando você tiver aquele carro? Então tudo isso impacta na sua vida financeira. A gente tá falando de escolhas conscientes aqui, tá? A outra coisa que a gente precisa entender são escolhas não conscientes, né? São as escolhas não conscientes. Você provavelmente vai tomar atitudes ruins quando você tiver relacionamentos com pessoas que têm mais dinheiro do que você. Isso é natural, tá? Entenda isso e assuma em partes isso, tá? E tá tudo bem, porque às vezes esse é um degrau que precisa ser feito na sua vida, né? Às vezes quando você tá num relacionamento ali só com pessoas onde você onde você é quem ganha mais, você é a pessoa que mais tem dinheiro na mesa, talvez isso também não agregue pra sua vida, né? Então tá tudo bem também. Então acho que
você precisa fazer um meio termo ali, né? Do que é bom, o que é ruim, mas o mais importante é, esteja consciente das coisas que vão acontecer na sua vida diante disso e saiba que isso impacta nas suas finanças com certeza, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa para falar sobre esse assunto. Esse assunto, ele é tão real, ele é tão verdade, que existe uma outra pesquisa que foi feita também lá nos Estados Unidos, onde eles pegaram um grupo de controle e lá numa universidade americana, eles pegaram os trabalhadores dessa universidade e eles deram $20 para essas pessoas comparecerem a uma palestra sobre a pensão deles lá, a previdência privada empresarial, vamos colocar assim, da universidade. E um outro grupo que não recebeu nada, que não foi convidado para essa palestra. Então eles não assistiram à palestra. O que eles queriam entender era o seguinte: esse grupo que foi e assistiu à palestra, será que eles iam fazer a previdência privada oferecida pela universidade? Enquanto que os que não foram, será que vendo aqueles que aderiram ao plano de previdência, será que eles também adeririam, né, por conta desse efeito manada que normalmente a gente faz vendo o que outras pessoas acabam fazendo? O resultado, ele é meio óbvio, né, e impressionante, que é quando o grupo de controle que recebeu o dinheiro para ir assistir a palestra começou a aderir à previdência privada, aconteceu basicamente um efeito contágio, né? A taxa de adesão às previdências privadas foi crescendo cada vez mais, inclusive pelas pessoas que não assistiram à palestra, porque elas começaram a ver aquilo e falaram: ué, se eles assistiram à palestra e eles estão fazendo, é porque deve ser uma coisa boa. Nem sei se isso funciona necessariamente pra mim, nem sei se talvez é de fato o que eu preciso, se essa previdência é boa ou não, mas se eles assistiram à palestra e estão fazendo, então provavelmente deve ser uma coisa boa. A gente tem aqui uma questão que é, provavelmente, você também deve tomar algumas decisões financeiras na sua vida com base no que outras pessoas estão fazendo. E principalmente pessoas que você admira. Óbvio, né? Ainda mais se for um grupo que você faz parte, e aí você olha pra esse grupo e você pensa: nossa, mas tem um fazendo, 2 fazendo, 3 fazendo, esse grupo é legal, eu quero fazer parte, você vai lá e faz. Se o seu grupo tem iPhone, você compra um iPhone. Se o seu grupo anda de Nike, você compra um Nike. De novo, a gente tá caindo na questão de pertencimento, a gente tá caindo na questão de padrão de consumo, né, mais alto, atrelado a pessoas que têm uma renda melhor do que eu, muitas vezes, e a um nível de felicidade que talvez caia ou suba, dependendo do quanto eu consigo fazer parte desse grupo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os estudos que eu falei aqui nesse vídeo, para que você mesmo possa ou lê-los, ou se você quiser, usa a inteligência artificial, pede um resumo deles, para que você mesmo veja na prática isso aqui que eu tô explicando para você, tá bom? Eu vou deixar também na descrição desse vídeo um link para que você possa colocar alguns dados e a gente aqui na Ballast entra em contato com você, conversa, de repente isso está acontecendo na sua vida, a gente te ajuda e monta um planejamento financeiro para que você possa realizar os seus objetivos, investir, comprar casa, comprar um carro, enfim, realize tudo o que você está imaginando de maneira mais assertiva. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like aqui para que eu entenda e faça mais conteúdos desse tipo, com mais estudos financeiros, com mais papers, enfim, eu quero entender se é por aí que você quer que eu vá de conteúdo, ou se de repente eu viro a página e faça algo diferente, tá bom? Um grande abraço para você e valeu, até a próxima.